Olá, caríssimos! Você sabia que no Brasil apenas 8% da população entre 15 e 64 anos é plenamente capaz de entender e se expressar corretamente? Os dados são do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. Isso mesmo, apesar de tecnicamente alfabetizados, cada vez mais brasileiros são classificados como analfabetos funcionais, isto é, não conseguem utilizar a leitura e a escrita para fins práticos em contextos cotidianos, domésticos ou de trabalho. E isso é um fantasma que atinge até mesmo estudantes que frequentam o ensino superior. Então, na aula de hoje, o foco é um dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta em relação ao uso da linguagem: a interpretação de textos. Interpretar um texto significa não só compreender sua mensagem explícita, mas também perceber suas nuances, aqueles detalhes implícitos, sabe? Enfim, interpretar um texto é buscar não só o seu sentido, mas também o seu propósito, sua intenção comunicativa. Veremos aqui que um texto é muito mais do que as palavras e as imagens nele contidas. Por exemplo, o enunciado "Pedro não bebe". Nenhum falante do português teria dificuldade em entender que, mesmo não estando explícito o objeto do verbo, trata-se de bebida alcoólica. Se eu mudo um pouco essa frase e digo "Pedro não bebe mais", a informação implícita é que Pedro bebia antes. E se eu mudo de novo essa frase e falo "Pedro ainda não bebeu hoje", aí provavelmente o Pedro é um alcoólatra. Assim, podemos inferir informações a partir de um texto. Fazer uma inferência é concluir alguma coisa a partir de outra já conhecida. Nos vestibulares, fazer inferências é uma habilidade fundamental para a interpretação adequada dos textos e dos enunciados. Hoje, mais especificamente, vamos abordar a interpretação de textos sincréticos, aqueles que combinam linguagem verbal e não verbal, como os quadrinhos, as tirinhas, charges e cartoons. Se você ainda tem dúvidas sobre os conceitos de textos verbais, não verbais e sincréticos, ou ainda sobre o que é um signo linguístico, o link de 2 aulas importantes para o entendimento dos assuntos tratados aqui segue na descrição desse vídeo. O que é de comum nas tirinhas, quadrinhos, charges e cartoons é que eles operam com signos muito semelhantes e pertencem a gêneros que têm muitas características em comum. Por exemplo, os temas abordados são muito parecidos: narrativas de aventura, humor, sátira e crítica social. Os estilos são coincidentes em vários itens. São sempre textos figurativos, sincréticos e em linguagem acessível. E a forma, embora diferenciada, também coincide em mais de um item: desenhos, balões, sequências de quadros, disposição linear. Essas características permitem que sejam estudados em conjunto. Tanto para a leitura de tirinhas quanto para a leitura de charges, continuam valendo as 2 competências necessárias para interpretar qualquer tipo de texto. São elas: conhecimento do código e repertório ou conhecimento do mundo. Por conhecimento do código, deve-se entender a competência de decifrar os significados dos signos selecionados e o modo como eles se combinam entre si. Por repertório, deve-se entender a bagagem de conhecimentos necessária para reconhecer alusões que ocorrem no texto e que o enunciador presume compartilhar com o enunciatário. Para exemplificar como o código e o repertório contribuem para a interpretação de uma tirinha, utilizaremos uma questão do Enem. As histórias em quadrinhos, por vezes, utilizam animais como personagens e a eles atribuem comportamento humano. O gato Garfield é exemplo desse fato. Estou inspirado hoje. Vou pintar uma pintura. Por onde começo? Corte uma orelha. Van Gogh, pintor holandês nascido em 1853, é um dos principais nomes da pintura mundial. É dele o quadro abaixo. O terceiro quadrinho sugere que Garfield A. desconhece tudo sobre arte, por isso faz a sugestão. B. acredita que todo pintor deve fazer algo diferente. C. defende que para ser pintor a pessoa tem de sofrer. D.
conhece a história de um pintor famoso e faz uso da ironia, e acredita que seu dono tenha tendência artística e por isso faz a sugestão. Pertencem ao código os textos verbais dos 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, há uma declaração de inspiração. No segundo, John expressa sua vontade de pintar uma pintura. Aliás, essa repetição, pintar uma pintura, já é uma demonstração de pobreza de expressão do locutor. E no terceiro, há um pedido de opinião sobre o que pintar. Além desses significados depreendidos do código verbal, existem alguns dados fornecidos pelo código visual. Os olhos grandes, o sorriso largo, o pincel a prumo no segundo quadrinho e já em ação no terceiro, são indícios da decisão de realizar a inspiração. O modo de empunhar o pincel no terceiro quadrinho, somado ao uso inadequado da expressão pintar uma pintura, pode justificar a indiferença de Garfield diante do entusiasmo demonstrado por John. E é a postura de Garfield, outro dado do código visual, que indica esse desprezo. Ele fica deitado lá, largado, sem mexer um único dedo. Esses dados do código verbal e visual são boas pistas para uma interpretação, mas insuficientes para a compreensão total do significado do último balãozinho. Os dados do repertório entram para confirmar dados do código e possibilitar uma compreensão mais completa. Os primeiros dados são os que estão na memória de quem já conhece as tirinhas do Garfield e do humorista Jim Davis. É saber que Garfield é um gato dorminhoco, resmungão e que odeia segundas-feiras. Saber que ele adora lasanha e é viciado em café. Saber ainda que seu interlocutor é John, o seu dono, que é bem menos esperto do que ele. Outro dado do repertório indispensável para a completa compreensão da tirinha é o conhecido fato histórico de que o grande pintor Van Gogh, num ato de descontrole, ele era bipolar, cortou a própria orelha. Vale lembrar que a interpretação é um processo racional de análise do texto. Isso significa que qualquer afirmação que você fizer sobre o que você leu deve ser passível de comprovação a partir de elementos textuais, sejam eles visuais ou verbais. Portanto, nem sempre as informações da superfície do texto, do seu contexto interno, são suficientes para o entendimento de seus significados. Para o entendimento pleno do texto, muitas vezes é preciso acionar dados do repertório cultural, ou seja, elementos do contexto externo, como valores sociais, ideologias e informações que circulam na sociedade e que constituem os implícitos do texto. Para desenvolver e melhorar essa habilidade de uma leitura plena, a prática de exercícios e a leitura de diferentes tipos de textos de qualidade é fundamental. Ao ler com frequência, você amplia seu repertório e expande sua capacidade de interpretação de textos e do mundo. Por hoje é tudo isso. Um beijo e fique ligado porque aqui a gramática é sempre sem trauma.